Essa é a vida de Amatsuyo Kizaragi, um colegial que no começo aparentava ser mais um daqueles personagens genéricos que vemos por aí em comédias românticas, mas na verdade ele esconde o seu verdadeiro eu maligno. Fala aí rapaziada, o anime se chama Oreosuke, sejam muito bem-vindos a mais um Resumindo Animes de hoje. O episódio começa mostrando caras o doidos nosso que não protagonista tem noção e ser são um simples estudante do ensino médio. demônios. Enquanto ele estava calmamente indo para sua escola, uma garota chamada Himawari aparece atrás dele dizendo para os dois irem juntos ao colégio como sempre. E assim que eles chegaram na sala de aula, foram bem recebidos pelos seus colegas, principalmente pelo melhor amigo do nosso protagonista chamado Suchan, que após algum tempo sem ver Kizaragi, diz que eles iriam continuar próximos como nos velhos tempos. Porém, depois que falou isso, por algum motivo Himawari se vira e chama Kizaragi de idiota. E enquanto ele estava sem entender por qual motivo ela agiu daquela forma, o seu amigo diz para ele deixar de ser tapado e tentar ser mais atento aos sentimentos de outras pessoas. Um pouco mais tarde, o nosso protagonista vai até a sala da direção pegar as suas provas, até que a presidente do conselho pergunta se ele estaria livre no final de semana, pois ela gostaria de ir em um encontro com ele. E sem acreditar que uma das garotas mais bonitas da escola estava lhe chamando para sair, Kizaragi diz que seria ótimo e que eles poderiam se ver sábado às 10 horas da manhã. Já no outro dia, o nosso protagonista estava esperando a presidente e assim que ela chegou, eles comeram e se divertiram juntos, e já no finalzinho ali da tarde, a presidente diz a Kizaragi que na verdade ela o convidou para sair porque precisava dizer uma coisa muito importante para ele. E assim que os dois sentaram em um banco próximo dali, muito envergonhada, a garota começou a dizer que gostava de uma certa pessoa. E enquanto ela estava falando, ela se aproxima de Kizaragi e confessa que estava muito apaixonada pelo seu melhor amigo. E assim que ela falou isso, Kizaragi ficou completamente contrariado, já que a sua ideia, a garota iria se confessar para ele. Porém, após ver que os seus sentimentos eram sérios, disse que iria ajudá-la a conquistar o seu amor. E mesmo se sentindo praticamente iludido, Kizaragi não ficou deprimido, já que ele tinha um outro encontro marcado para o próximo dia com a sua amiga Himawari, no qual ele tinha certeza que ela o amava. E depois disso, no outro dia, após o nosso protagonista se encontrar com Himawari, os dois saíram e se divertiram juntos, e no final do dia, a garota também disse que tinha algo muito importante a dizer para ele. E assim que eles se sentaram em um banquinho que coincidentemente estava ali, a garota disse que estava muito interessada em uma pessoa, e só de pensar nele, seu coração doía. E quando o nosso protagonista estava se preparando para receber uma confissão amorosa da sua amiga, se decepciona após ouvir que ela também estava apaixonada pelo seu melhor amigo. Então, com muito ódio da vida, Kizaragi vai embora para casa e assim que ele chegou lá, acabou revelando a sua verdadeira face, já que tudo que ele fez até agora foi enganar as garotas fingindo gostar delas como amigo, mas na real, o que ele queria mesmo era um romance com elas. Então, irritado com aquilo, Kizaragi resolveu criar um plano B, e o seu plano consistia no seguinte: basicamente, ele iria ajudar as duas garotas a conquistar o seu amigo, e a que foi rejeitada primeiro, ele iria se aproximar como um ombro amigo, mas com segundas intenções. E a partir do outro dia, ele seria ele mesmo, que ligaria de todas as garotas. No caminho da escola, Himawari aparece mais uma vez atrás dele, porém ao invés dele ficar feliz, xinga a garota de dizendo que ela usava a sua posição como amiga para brincar com seu coração inocente. E assim que eles chegaram no colégio, Kizaragi vai até a presidente dizendo que ele tinha uma estratégia para que ela pudesse conquistar o seu amigo. E por esse motivo, eles vão até o clube onde Suchan estava e pergunta se ele gostaria de ser o amigo da garota, pois como presidente do conselho, ela gostaria de dar atenção aos alunos mais novos. E um pouco mais tarde, o nosso protagonista vai até a biblioteca da escola, pois de acordo com ele, era o único lugar que ele conseguia ficar tranquilo. Porém, é nessa hora, enquanto ele estava pensando no que iria fazer dali em diante, que a bibliotecária chamada Pansy aparece, dizendo que gostaria de falar uma coisa muito importante com ele. E já exausto de ouvir garotas, o nosso protagonista diz que estava cansado e gostaria de dormir um pouco. Porém, quando a garota ouviu aquilo, disse que não tinha jeito, que talvez ela teria que revelar a verdadeira face de Kizaragi para todos os outros alunos. E quando ele percebeu que havia sido descoberto, pergunta como ela descobriu isso. E é daí que a garota diz que estava perseguindo ele desde o fundamental, e que agora sabia de todos os seus segredos. E após o nosso protagonista perguntar o que ela queria em troca, Pansy aponta para o banquinho que milagrosamente estava dentro da biblioteca, falando que tinha algo muito importante que ela gostaria de conversar com ele. E assim mesmo jeito, as três fizeram o mesmo jeito, notaram? Com o mesmo papo das outras duas garotas anteriormente. Mas mudou. Porém, após ela dizer que tinha um garoto que ela gostava muito e só de estar perto dele fazia ela feliz, a garota finalmente revela que esse estudante era o nosso protagonista. No outro dia, a bibliotecária disse que Kizaragi não precisava fazer nada precipitado em relação àquilo. Ela só queria que ele fosse todos os dias à biblioteca e que também revelasse como estava ajudando as suas duas amigas. E um pouco mais tarde, Himawari encontra Kizaragi dizendo que tinha arranjado 2 ingressos para ela ir no cinema com Suchan. E por esse motivo, como o nosso protagonista estava supostamente ajudando a garota, assim que ele viu Suchan passando no corredor, mostra os 2 ingressos para ele dizendo que havia encontrado alguns dias atrás. Porém, ele estava muito ocupado para ir no dia. E é nesse momento
enquanto Kisaragi estava entregando os 2 ingressos para o Soo-chan, do mesmo jeito que eles haviam combinado anteriormente, Himawari aparece e pega o ingresso da mão de Kisaragi e diz que estava livre aquela semana para ir ao cinema. Porém, Soo-chan entende tudo errado e dá o ingresso para Kisaragi, dizendo que os dois poderiam ver o filme juntos. E em uma tentativa de contornar a situação, o nosso protagonista contesta que Soo-chan está mandando muito estressado com o clube, então seria uma boa ideia ele ir até o cinema acompanhar a garota. E quando o amigo de Kisaragi ouviu aquilo, ele finalmente aceitou a proposta, falando que talvez não seria uma má ideia. E já um pouco mais tarde, o nosso protagonista vai até a direção perguntar à presidente qual era a estratégia que ela tinha preparado para conquistar o seu amigo. E é daí que a garota mostra para ele uma marmita caseira que ela tinha preparado pensando em almoçar com Soo-chan naquele dia. E exatamente como os dois haviam combinado, enquanto Kisaragi estava ajudando seu amigo a levar uns livros até a biblioteca, a presidente do conselho aparece e começa a conversar naturalmente com os dois, dizendo que era um belo dia para almoçar com um amigo. E é daí que Kisaragi intervém perguntando a Soo-chan se ele estava livre no horário de almoço, porque se ele estivesse, seria uma boa ideia almoçar junto com a garota, em uma forma de preservar o começo daquela amizade. E quando Soo-chan ouviu aquilo, disse que iria adorar, porém seria uma boa ideia que o nosso protagonista fosse junto com eles. E para escapar daquela situação, Kisaragi diz que aquilo seria muito difícil, pois ele teria que almoçar com outra garota naquele mesmo dia, o que não era 100% mentira, já que após isso, ele foi direto para a biblioteca cumprir o seu horário com a Pansy, pois caso contrário, ela revelaria todos os seus segredos para os seus outros amigos. No outro dia, Kisaragi estava no clube de basquete junto com Soo-chan, até que ele acaba revelando que estava gostando muito de uma garota. E quando o nosso protagonista perguntou a ele quem era essa menina, ele aponta para um banco que milagrosamente estava a alguns metros da quadra e disse que os dois poderiam conversar ali, pois era um lugar mais reservado. E assim que eles sentaram, Kisaragi já estava morrendo de medo do que ele poderia falar. E depois de repetir a mesma frase que todas as 3 garotas anteriormente disse para Kisaragi, Soo-chan finalmente revela quem era a garota pelo qual ele estava apaixonado. E para a surpresa do nosso protagonista, o seu amigo confessa que gostava da bibliotecária da escola, a mesma garota que havia se confessado para ele alguns dias atrás. E muito confuso com o que estava acontecendo, Kisaragi continua seguindo seu plano e depois de alguns dias sem ir à biblioteca, a presidente do conselho liga para ele desesperadamente dizendo que tinha uma coisa muito importante para dizer. E assim que ele chega no lugar marcado, a garota é extremamente nervosa, conta detalhes de como foi o encontro com Soo-chan. Porém, quando as coisas pareciam estar caminhando para um bom resultado, ela conta que Soo-chan pediu para que ela o ajudasse a conquistar a bibliotecária da escola, o que deixou a presidente profundamente triste e nervosa, pois de acordo com ela, Soo-chan revelou que Kisaragi também estava ajudando ele a conquistar a garota. E depois que falou isso, ela levanta da cadeira e sai dizendo que Kisaragi era um lixo podre que ela nunca mais gostaria de ver na vida. E quando o nosso protagonista pensou que as coisas não tinham como piorar, a sua amiga ligou no mesmo dia, dizendo para ele ir correndo até a sua casa. E assim que ele chegou lá, a garota repete a mesma coisa que a presidente disse algumas horas atrás e sai dizendo que ela nunca mais gostaria de ver a sua cara, chamando ele de um lixo mentiroso. E depois disso, assim que Kisaragi chegou na biblioteca, pergunta a Pansy o que estava acontecendo. Porém, é nessa mesma hora que a presidente, Himawari e Soo-chan aparecem dizendo que já sabiam da verdadeira face do nosso protagonista. Como assim? Foi desmascarado. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Lembrando que amanhã sai a parte 2, então fique atentos às novidades que vão saindo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. E tchau.